9, versículo 6, né? Apareceu. 6 e 7. 6 e 7. Saibam de uma coisa: quem semeia com mesquinhez há de colher. Quem semeia com generosidade há de colher. Cada um dê conforme decidir em seu coração, sem pena ou constrangimento, porque Deus ama quem dá com alegria. Pronto. Esse aí é o texto onde eu acho que no Novo Testamento está bem claro como se deve doar. Aqui entra num contexto do capítulo 8, ainda de 2 Coríntios, quando ele está falando sobre as igrejas da Macedônia, que foram um exemplo, quando doaram acima da sua capacidade, você fizeram um sacrifício, aí o sacrifício realmente é uma coisa louvável, que eles para ajudar os cristãos de Jerusalém que estavam passando necessidade, eles doaram acima da sua capacidade. O texto diz que ele, na sua extrema pobreza, doaram acima das suas capacidades, e Paulo ratifica isso dizendo como se deve fazer a doação agora na nova aliança. Não há imposição, Deus não exige, tem que ser liberalmente, deliberadamente, tem que ser com amor, tem que ser com alegria, não pode ter tristeza, não pode ter pena, não pode ter constrangimento, tem que ser por um sentimento muito elevado, que é um sentimento do amor. Esse aí é o sentimento verdadeiro. E por que a gente está citando isso? Para que as pessoas que estão nos ouvindo, elas tomem essa consciência. Nunca dê nada para Deus por uma necessidade, porque se não der, alguém vai falar, vai lhe chamar de infiel. Às vezes você com necessidades básicas em casa, que tem muitas pessoas que fazem isso, porque com medo de represálias eles acabam doando, mas não estão doando com alegria, estão sendo constrangidos, estão fazendo com tristeza. Então saiba que no Novo Testamento, na Nova Aliança, a recomendação é essa: quando você quiser doar, conforme Deus propôs no seu coração, segundo a sua prosperidade, porque ninguém pode dar muito se ele não tiver muito, ele não pode dar alguma coisa se ele não tiver nada, mas ele tem que doar segundo a sua prosperidade, conforme Deus propôs no seu coração, não com tristeza, não com pena, não com constrangimento, mas com alegria. E aí entra mais uma coisa interessante que eu quero falar aqui, é que aí as pessoas podem dizer: mas agora o irmão está negando as contribuições, não é mais obrigado. Ninguém realmente é obrigado, mas há recomendação de doar, porque sempre há necessidades na casa de Deus, no templo, melhor dizendo, a necessidade, tem pessoas que vivem dali, a necessidade na comunidade, e quando se fizer isso aí, pode ser, como a Bíblia diz, que o texto diz que é segundo Deus propõe em seu coração, Deus uma hora pode propor para você dar não só 10, dar 20, dar 30, dar 40, dar 50, porque um coração livre, Deus pode fazer isso, não faz com avarento, mas com livre faz. Pode dar 90, pode não dar nenhum centavo se não tiver, porque não tem, porque não está em condição. Então há essa liberdade, pode dar 10, dar 5, dar 2. Então nós fomos chamados para a liberdade com que Cristo nos libertou. E aí, Jeremias, quando se fala em dar sem constrangimento e sem forçação de barra mesmo, dar com alegria, eu entendo que esse dar com alegria é você, nesse contexto em que Paulo ele exorta, orienta nesse dadivar, é atender a necessidade de alguém. Com certeza. Porque lá, essa arrecadação que Paulo estava fazendo pelas igrejas era para atender uma necessidade que estava acontecendo em Jerusalém. Uhum. Não era para outros fins. Não era para embelezamento de templo. Não era. Não era nem sequer para difusão da Boa Nova. Porque, em termos de difusão da Boa Nova, da Boa Nova de Cristo, os apóstolos já estavam ali militando na causa, estavam indo sem salário fixo, trabalhando com as próprias mãos. Quando chegavam numa comunidade que o recebiam, eram assistidos sim, com o que necessitavam, com mantimentos, com comida, com roupas, para que ele pudesse seguir adiante.
Não era um salário fixo, era conforme ele conseguia receber daquela comunidade onde ele estava inserido. E eles verdadeiramente viviam na confiança de que Deus ia prover o que eles necessitavam mais na frente. Então, quando se fala nas doações, nos percentuais, ou 10, ou 5, ou mais, ou 50, é porque nós vivemos numa sociedade que ela tem um governo, e esse governo ele não é um governo teocrático, como ainda acontece em alguns outros países. Então, o governo ele não está direcionado para atender os requisitos de um segmento religioso. Cada religião se organiza como pode para ter os seus fundos, para ter o seu dinheiro, para fazer as aplicações necessárias. Aí entra na questão também da contribuição. E cada pessoa que faz parte de uma congregação, de uma igreja, de uma religião, ela tem que dar o seu contributo. Não precisa necessariamente ser dinheiro, pode ser trabalho, pode ser uma doação do seu tempo. E trabalhar para o templo tem que se entender que é trabalhar para Deus, dispor do seu tempo para conversar com alguém, para dar um conselho. E na parte financeira é necessário que haja sim, para quem pode dar e quem tem e quiser dar, que dê, para que aquele dinheiro e aquela quantia seja direcionada a atender realmente casos de extrema necessidade, de fome mesmo, de nudez, de doença, de abrigo. Isso. É para isso que serve o dinheiro. Ou pelo menos era para servir. Para servir. Hoje está servindo para o embelezamento, para quem constrói o melhor templo. Para ostentação. Para riqueza. Para riqueza. Luxo. E tudo isso, na verdade, acaba aqui despertando um lado primitivo do indivíduo, que é essa ganância pelo ter, pelo eu sou. Você pode, você merece, você tem que ser dessa forma ou daquela, porque se você não tiver, você não está dentro dos parâmetros que Deus estabeleceu. Se você for uma pessoa de condição financeira ruim, você não está bem com Deus. Existe ainda, infelizmente, essa colocação, e muitas pessoas se sentem constrangidas e humilhadas por esses dizeres, que na verdade isso não qualifica um filho de Deus, não qualifica um cristão. O que qualifica, sim, é os sentimentos internos e a disponibilidade para contribuir conforme o que tiver no coração e conforme as suas posses. Agora, o interessante é que Paulo orienta muito bem, e eu até acredito que não tem uma orientação melhor na Nova Aliança do que essa aqui. Agora, olha, vamos ver aqui como essa orientação é importante para a vida espiritual, para a elevação da pessoa humana como cristão, que professa o nome de Cristo. Paulo está dizendo aí que você deve doar de uma forma que vai lhe engrandecer, não vai lhe exaltar, mas vai lhe engrandecer como pessoa, como gente, como semelhança de Cristo. Você passa a se parecer com Cristo, porque os objetivos eles são altruístas, eles são maiores do que qualquer coisa aqui da terra. O homem não dá por nenhum interesse, apenas aquele interesse que Jesus disse: a fé, a misericórdia, a justiça é o que interessa. Ele não dá interessado em receber. Ele está feliz porque o amor de Deus inundou seu coração. Ele está feliz no simples fato, que é simples, mas ao mesmo tempo é grande, de estar sendo instrumento na mão de Deus para socorro de outros, né? Então o que acontece? Infelizmente, nas denominações, com raras exceções hoje, eles não dizem na verdade, não ensinam na verdade como é que seria o doar, como passa a ser uma imposição, uma cobrança, e ainda tem uma estimulação à avareza, ao materialismo, às aquisições, torna o homem a cada dia mais egoísta. As pessoas, os templos estão cheios. Agora imagina se os templos estivessem cheios, eu sempre digo isso, os templos estivessem cheios de pessoas praticando o cristianismo como ele é ensinado, com essa consciência. Eu digo com toda certeza, numa cidade hoje que a gente vê, qualquer cidade, é um templo em cada quarteirão, 2, 3. Meu amigo, nós estávamos fazendo uma revolução espiritual jamais vista, sem precedentes no mundo, né? Mas não, as pessoas, infelizmente, elas nem têm culpa, nem colocam culpa, né? Porque elas vão ali para barganhar com Deus. Eles estão prometendo, você dá, você é fiel, entre aspas,
para você receber de Deus alguma coisa. A gente sabe que Deus abençoa, mas a relação não deve ser essa. A relação não deve ser interesseira, não deve ser egoísta, não deve ser avarenta, não deve ser materialista. Isso aí é coisa humana e satânica, que faz com que as pessoas estejam dentro de um templo, mas nutrindo sentimentos que têm piorado as pessoas e, por conseguinte, a sociedade. E quanto à prosperidade que se busca com frequência hoje nos templos cristãos, eu digo que a prosperidade é de acordo com a habilidade que cada pessoa tem, com aquilo que você pode fazer, com a sua inteligência, com o seu trabalho, com a sua força, com a sua aplicação. Se você fizer as coisas de forma organizada, por uma questão natural, tendem a tudo dar certo. Mas se você não tem essa organização, não tem esse preparo, esse conhecimento, não serão as muitas orações, não serão os rituais de sacrifício que vão mudar a pessoa. Tem uma questão aí. Isso é tão verdade que Deus, por exemplo, tem uma pessoa que nem acredita em Deus, mas se ela trabalhar com honestidade, ela levanta cedo, dorme tarde, é criativa, busca, ela prospera, aquela prosperidade ali, ela enrica ali, não foi o diabo que deu, não, foi Deus, porque ela trabalhou. Por quê? Né? Porque é uma lei natural. É uma lei natural, e os elementos que estão disponíveis para os justos estão também disponíveis para os chamados injustos, porque Deus faz com que o seu sol se levante sobre justos e sobre injustos. As oportunidades, meus irmãos, são as mesmas para todos. Quer você seja aquela pessoa que está todos os dias na igreja, ou aquela que vai esporadicamente, as oportunidades são iguais. Ou aquela que nem vai, né? Ou aquela que nem vai, ou aquela que nem sequer tem religião. Porque não podemos associar riqueza, prosperidade, boa vida com religiosidade. Essa parte de religião, de igreja, é para cuidar do espírito, para cuidar da alma. As outras coisas virão por acréscimo. Pois bem, aqui eu estou satisfeito. Eu estou satisfeito. Então a gente vai concluir aqui nosso papo cristão e esperamos que nos próximos temas, que agora nós vamos gravar sobre o pentecostalismo, o que significa o evento do Pentecoste na época e hoje, batismo, justamente o batismo com o Espírito Santo, o que significa? Dentro da nossa compreensão, nós vamos abordar no próximo programa e vamos colocar à disposição dos ouvintes e dos telespectadores.